Caros irmãos e irmãs, na solenidade de hoje, para celebrarmos os santos e santas de Deus, todos os santos e santas de Deus, a igreja vem falar conosco a respeito de um assunto bastante oportuno: a felicidade. O evangelho que nós ouvimos é o evangelho da felicidade. O Senhor está apontando para nós, lá no Sermão da Montanha, o que é que nós precisamos fazer para sermos felizes, para encontrar a felicidade que Ele prometeu nos dar e que nós tão ansiosamente desejamos alcançar. Felizes são os pobres, felizes são os mansos, felizes são os puros. Essa palavra felicidade, numa linguagem bíblica, é utilizada, é simbolizada pela expressão bem-aventurados, bem-aventurança. Então aqui nós vemos o Senhor falar quem são os felizes, são os bem-aventurados. E Ele utiliza essa palavra 9 vezes. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os que são injuriados, perseguidos e maltratados por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 9 vezes. Ele não está dizendo, a lista não segue completando, dizendo: bem-aventurados os que passam em concurso público, bem-aventurados os que acumulam fortuna, bem-aventurados os que têm todo e quanto é tipo de prazer nesta vida, bem-aventurados são os que têm família numerosa, bem-aventurados são os que não têm nenhum filho e são pais de pet, bem-aventurados, por aí vai. A lista não continua, porque é isso o que o Senhor quer anunciar para nós. Esta é a lista das bem-aventuranças. Só que, para que nós, de fato, conduzamos a nossa vida de tal forma a nos adequarmos às bem-aventuranças que o Senhor está apontando para nós, nós precisamos enxergar nosso Senhor nos conduzindo e ter essa confiança, essa fé confiante de que é este aqui mesmo o caminho. Sabe por quê? Porque quando nós de fato começarmos a trilhar o caminho de Deus, não sei se vocês já ouviram, se não ouviram, prepare-se, vocês vão começar a ouvir. Para que tudo isso? Ninguém vive assim. Que exagero. Por que você quer ser diferente? Ah, você é o santão, você é a beata, você tem que se aparecer, mostrar que você é melhor do que todo mundo. Pois é, a última bem-aventurança, a 9ª, Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. De alguma forma, meus irmãos, nós temos que entender que nós somos deste mundo, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não precisamos viver igual gente louca que não se adequa à sociedade, não é isso. Mas nós precisamos entender que o adaptar-se à sociedade não é viver conforme os princípios da nossa sociedade, especialmente se ela não for cristã. O que é que nos move? O que é que nos conduz? É Deus. Hoje é dia de Enem, né? Já faz tanto tempo que eu não me preocupo com isso, que essa data passaria completamente desapercebida se hoje de manhã umas leitoras não viessem falar comigo assim: padre, se o senhor não rezar pelas pessoas que vão fazer o Enem hoje, o senhor vai ver. Tá bom, nós rezamos pelas pessoas que vão fazer o Enem. Ótimo. O que é o Enem? O Enem é uma prova para passar no vestibular. Mas no fim das contas, o que é o Enem do ponto de vista da esperança? O Enem é uma esperança de felicidade. Eu vou fazer o Enem, eu vou escolher a melhor faculdade que eu puder escolher, para viver a melhor profissão que eu puder viver e ser muito feliz trabalhando. Agora eu quero que vocês digam com um sorriso no rosto, vocês adultos que trabalham todos os dias de manhã até o fim da tarde: como é feliz trabalhar, né? Ai, que alegria, nossa, adoro trabalhar, amo muito trabalhar, sou muito feliz trabalhando, né? Ilusão, gente, pura ilusão. Trabalho é serviço. Quem é que nos faz felizes? Deus. Trabalho é serviço. Ai, padre, então eu quero me casar, porque com certeza quando eu me casar e encontrar o meu príncipe encantado, eu vou ser feliz. Quando você encontrar o príncipe encantado, traz ele para mim, porque eu também quero conhecê-lo. Eu ainda não o conheço. Eu já vi muitos que pagam de príncipe, mas na hora são Shrek. Aí a mulher descobre tarde demais, né, coitada? Nossa, mas Deus não prometeu que me faria feliz no casamento? Prometeu nada. Você acreditou no que quis.
Ah, então eu vou ser muito feliz sendo padre. Ô, Padre Henrique, coitado. Para de se enganar, meu filho. Padre, o senhor está em crise? Não, não estou em crise. Eu estou muito bem. A gente tem que elevar o patamar. Desejem mais. Queiram mais. E assim vocês estarão vivendo neste mundo como se não vivessem. Casados, como se não estivessem casados. Padre, como se não precisasse cuidar de paróquia. Por quê? Nós vamos negligenciar o trabalho e o serviço? De maneira alguma. Nós vamos focar naquilo que interessa: Deus. Porque tudo passa, menos Deus e nós. Nós não passamos, nem no inferno nós passaremos. O que vai ser um grande tormento se a gente não aprender a trilhar o caminho de fato da felicidade que nosso Senhor está propondo para nós. E vejam, gente, que esse é um tema tão importante, tão necessário de ser discutido, que ele vem sendo discutido há muito tempo, inclusive desde antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os antigos, os pagãos antigos, que não tinham contato nenhum com a fé de Israel, com o povo de Israel, fruto da revelação do Deus verdadeiro e tudo mais, também eles desejavam profundamente ser felizes e entendiam que aquilo que todo mundo fazia, aquilo que a sociedade oferecia para eles, aquela vidinha, mais ou menos, que a gente pode pegar no dia a dia, não era o suficiente. E algumas dessas pessoas quiseram mais, entenderam que podiam ir atrás de mais e quiseram mais. E essas pessoas já nos mostram, antes mesmo da vinda do cristianismo, que não dá para ser feliz com isso que nós temos aqui, por bom que seja. Uma delas, por exemplo, é Tales de Mileto, que nasceu na região, na antiga Mileto, uma região hoje na atual Turquia, e ele ficou bastante assim, incomodado com o fato de não encontrar aquilo que faria o seu coração repousar de fato, e foi atrás da sabedoria. Queria encontrar a sabedoria, queria encontrar aquilo que de fato iria preencher o seu coração. Foi lá para o Egito, cruzou o mar Mediterrâneo, foi lá para o Egito. Depois, aprendeu no Egito com os sacerdotes egípcios qual era o segredo da sabedoria. Isso eu estou falando há 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo. Voltou para a Turquia e começou a buscar a sabedoria, desprezando várias das coisas que para as pessoas eram muito importantes. Fazer carreira no Instagram, ter o carro do ano, passar no concurso mais maravilhoso de todos. Tales desprezou tudo, não queria saber de nada disso. E o povo olhou para ele e falou: você é meio louco, né, cara? E ele passava grande parte do seu tempo olhando para as estrelas, tentando entender o mistério dos céus. E o povo ria dele. Lá vai o biruta, olhando para o céu, achando que vai encontrar alguma coisa ali no céu, enquanto que devia estar se preocupando com outras coisas. Até que num dado dia, num dado momento, ele estava lá contemplando as estrelas, tentando entender a ordem no cosmos, por trás das estrelas e tudo mais, coisa que hoje nós já sabemos por causa do avanço técnico e científico, graças a Deus. Tales estava lá quando, de repente, ele não percebeu, pisou numa ratoeira. E tinha uma velhinha ali perto, que rachou o bico, danou a rir do homem. Ele ficou irritado e pensou: vou mostrar para esse povo o que eu estou fazendo. Lendo as estrelas, ele percebeu que no ano seguinte haveria uma grande produção de azeitonas. A produção de azeitonas estava bem baixa. O que é que ele fez? Comprou todos os instrumentos de trabalhar a azeitona, produzir azeite, fazer dinheiro com as azeitonas. Nesse momento, todo mundo olhou para ele e disse: olha lá, o louco. Fica olhando para as estrelas, não consegue perceber a realidade, né? Está comprando instrumento para trabalhar azeitona. Não tem azeitona. Ele comprou tudo. No ano seguinte, quando a safra de azeitona veio de fato, não porque Tales fosse um profeta, mas porque ele conseguiu perceber, ele conseguiu prever o movimento dos astros que iria permitir uma grande safra de azeitonas. Quando a safra surgiu, quando as azeitonas surgiram, quem tinha os instrumentos para trabalhar a azeitona? Só Tales. O que é que ele fez? Alugou no preço que quis para todo mundo, ganhou um dinheirão, mostrou para todo mundo que ele não era bobo nem nada, que ele de fato estava fazendo algo sério da sua vida, pegou o dinheirão que ele recebeu, distribuiu entre as pessoas e disse: pronto, agora vocês parem de me encher o saco, porque se eu quiser ganhar dinheiro eu ganho. Eu estou levando a sério a minha vida.
Ó, calou. Problema. É meio difícil ficar andando, olhando para as estrelas, tentando entender os mistérios do universo. Tem gente que tem mais aptidão e gosto por essas coisas, mas a maioria das pessoas realmente não está muito interessada nisso. E não tem problema. Graças a Deus, nós temos uma segunda forma de tentar entender o que é que está acontecendo de fato no mundo e o que é que nós devemos fazer para não ficarmos presos no esquema de vida no qual nós estamos metidos por causa da nossa cultura e da sociedade ao nosso redor. Estar no mundo sem ser do mundo. Trabalhar no mundo sem se apegar a ele. Viver neste mundo com um olhar voltado para Deus. O cristianismo veio resolver isso daí. E de uma forma muito mais fácil e simples. Pela fé. Só que exige um grande esforço de renúncia. Quem não quer renunciar, não irá ver. O grande exemplo que nós temos com relação a isso é o de Santo Antão. Quero trazer para vocês esse exemplo. Santo Antão, que viveu também no Egito e deu mostras para nós do que é que significa o valor da renúncia de todas as coisas para conseguir aquilo que mais importa, que é Deus. E ser feliz, gente. E ser feliz. De um jeito que para nós seria impossível de compreender. Antão nasceu em 251, portanto, pouco mais de 200 anos depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nasceu ali no Egito, numa cidadezinha às margens do rio Nilo, de uma família de lavradores ricos e católicos, já com muita piedade. Antão foi ensinado a viver a fé desde criança e com muita piedade já fazia suas orações, participava da missa aos domingos, procurava viver uma vida moral adequada. Ele percebia, junto com a sua família, que por mais que a natureza fosse grande, que as coisas do mundo fossem maravilhosas, nada valeria a pena. Nada valia mesmo a pena, perto daquilo que só Deus podia oferecer. E para ele a palavra de Deus era a palavra de vida. Antão não aprendeu a ler porque o pai dele não quis que ele fosse para as escolas dos gregos. Ele ia aprender coisa ruim. Então ele ficou analfabeto para o resto da vida. E aí, fazendo da sua vida uma vida a caminho para Deus, uma vida de caminho para Deus, uma vida em que ele buscava enxergar cada vez mais e mais qual era este caminho que o Senhor havia pensado para ele. Antão foi aos poucos, ainda como jovem, decidindo-se por Deus, até que chegando na adolescência ele passou pela aquela fase que todo mundo que está na adolescência passa, queria namorar. Aí começou a notar as moçoilas egípcias que passavam com seus cântaros na cabeça, rebolando das margens do rio Nilo, e aquilo deixou muitas marcas na sua imaginação e na sua memória. Os seus colegas iam brincar com as meninas, o pai dele não deixava, trazia ele de volta para casa, e em casa o que é que ele fazia? Rezava para não cair em tentação, e se esforçou, lutou, renunciou para não cair naquilo que o mundo acharia muito normal. Normal era ele era normal, porque estava buscando de fato a fonte de felicidade. Aconteceu que aos 20 anos de idade Antão ficou órfão de pai e de mãe de súbito, e 6 meses depois ele estava na missa e o evangelho daquele dia o marcou profundamente. Era o evangelho do jovem rico. Um homem muito rico viu o Senhor passando, correu ao seu encontro, caiu aos seus pés e disse: bom mestre, que devo fazer para ganhar o reino dos céus? E o Senhor disse: cumpra os mandamentos. E ele respondeu: eu já faço isso, Senhor. E o que mais? Jesus olhou para ele com muita compaixão e tristeza e disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, doa aos pobres, depois vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Aquele jovem foi embora triste, porque era muito apegado. Nós não sabemos mais nada a respeito desse jovem galileu que recusou o caminho da perfeição. Quem sabe mais para frente, sem notícia para nós, quem sabe mais para frente ele tenha de fato voltado atrás, dado tudo e seguido nosso Senhor. Qual não será a nossa surpresa se a nós for dada a graça de chegar no reino dos céus e descobrir que o jovem rico está lá, que depois, meditando, refletindo e percebendo que essa vida não tem valor em si mesma,
ele decidiu dar tudo e está lá. A gente vai encontrar com ele e vai falar: oi, muito prazer, eu sou o jovem rico. Achou que eu tinha perdido a oportunidade, né? Aquela eu perdi, mas a outra não. Pois é, nós não sabemos como acabou a história. Mas Antão não perdeu a oportunidade. Ele ouviu aquilo e aquilo entrou no seu coração de tal maneira que naquela mesma semana ele foi e vendeu todo o patrimônio dos seus pais. Tudo. Ficou pobre, demarredeci. No próximo domingo, Deus falou de novo com ele na liturgia. Era o evangelho do Sermão da Montanha, no capítulo 6, em que Jesus dizia o seguinte: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu cuidado. Ele ouviu aquilo e aquilo entrou como uma flecha no seu coração e ele percebeu: eu preciso ir para outro lugar para parar de me preocupar com as coisas deste mundo. Deus me chama. Para onde? Para onde ir no Egito? O Egito é um país muito grande, mas só tem civilização nas margens do rio Nilo, que cruza o Egito de cima a baixo, bem assim no meio. O resto é deserto, não tem para onde ir. E ele pensou: eu vou ter que ir para o deserto. Antes disso, entregou a irmã dele para uma casa de cuidado de moças, né, que ia educar a irmã. Foi atrás de um homem que ele conhecia e que vivia para oração, isolado. E com esse homem ele aprendeu o seguinte: se você quiser vencer as tentações deste mundo, você vai precisar rezar, se penitenciar e trabalhar. Aí o trabalho ganha sentido. E foi o que ele fez. Mas pobre coitado, ele descobriu, como tantos de nós descobrimos, que não basta fugir de um lugar para não ser tentado. O diabo sabe encontrar a gente. E a nossa carne ferida pelo pecado também muitas vezes fica mandando as suas sugestões. E foi o que aconteceu. Antão se refugiou numa sarça, ainda próxima da cidade, um sarçal na verdade. Ficou lá debaixo desses arbustos e procurou viver ali da forma mais frugal possível. Mas eis que aparece uma egípcia bem bonita, de pele cor de bronze, com a camisa aberta, chamando ele para o pecado. E ele, quando viu aquilo, percebeu: eu preciso escolher a Deus. É Deus que me fará feliz, eu preciso escolher a Deus. E redobrou a sua penitência, redobrou a sua oração, redobrou o seu esforço para não cair em tentação, e foi fiel. O diabo depois apareceu para ele e disse para ele: eu sou o diabo da impureza. Muitos outros caíram por muito menos e você ficou firme. Ele entendeu então que Deus estava permitindo que ele fosse atacado de maneira bastante específica por Satanás. E assim, meus irmãos, aconteceu durante 40 anos na vida de Santo Antão. Por 40 anos, Santo Antão, no deserto, foi tentado, achincalhado, surrado, maltratado por Satanás. Padre, tudo isso é lenda. É lenda para nós que acreditamos muito mais nas doenças do corpo do que nas doenças da alma. Para Santo Antão não tinha nada de lenda. E não tinha lenda também para as pessoas que começaram a perceber que algo de diferente estava acontecendo com aquele homem. Porque ele foi se refugiando cada vez mais para dentro no deserto, para tentar fugir do mundo. Ele queria fugir do mundo e daquilo que o mundo oferecia para ele. Um dia, o impacto do assalto diabólico sobre ele foi tão intenso que ele achou que ia morrer. O diabo começou a tremer, fazer tremer as paredes daquele lugar, tudo ilusão, né? Assim, para causar nele um grande sofrimento. E Antão firme, não cedeu. E quando o teto do lugar onde ele estava, um cemitério, ele passou a morar num cemitério a partir daquele momento, o teto do lugar onde ele estava ameaçou cair para baixo e explodiu para fora. E uma luz muito grande do céu desceu sobre aquele lugar, a paz reinou e Antão percebeu: é Jesus. E ele disse: meu Senhor, onde o Senhor estava? Por que o Senhor demorou tanto? E da luz Antão ouviu uma voz: eu estive sempre aqui, o tempo todo aqui. Aquilo deu uma tal segurança para Antão, porque ele passou a enxergar com muito mais certeza que o Senhor estava cuidando de tudo. Da mesma forma que Tales, lá na Turquia, via as estrelas do céu e sabia que coisas futuras iriam acontecer, agora Antão
com o dom da fé, a graça que vem dos céus, olhava para Jesus e sabia: nada pode me separar do amor de Deus, nada. E ele chegou a dizer isso para o diabo: você está me tentando? Pois eu vou te dizer o seguinte: nada me separará do amor de Cristo. São Paulo, né? Nada pode me separar do amor de Cristo, a não ser que eu queira, a não ser que eu queira abrir mão. O diabo não deixou ele em paz, continuou tentando, mas agora ele já estava completamente firme, não ia ceder nunca mais, não cedeu e não cederia nunca mais. Aquilo passou a ser completamente irrelevante para ele, mas assustou uma comunidade de pessoas que morava ali perto, que começaram a ouvir os ataques do diabo que aconteciam com Antão, e ele, como impávido colosso, firme, não cedendo aos ataques. E vocês sabem, né, gente? Notícia ruim, notícia boa, não precisa de zap-zap para se espalhar. Naquela época também se espalhou igual pólvora. Dali a pouco estava todo mundo sabendo do santo do deserto que lutava contra o diabo. O povo começou a correr até o monte onde Antão vivia, começou a procurar o homem, e o homem só queria saber de solidão, porque na solidão ele se encontrava com Deus, porque na solidão ele tinha tudo. Ele não se submeteu àquele mundo louco. E foi assim por mais alguns anos acontecendo, até que ele se perdeu no deserto e nunca mais ninguém encontrou ele. E aí começam a acontecer as grandes coisas mesmo na vida de Antão, que mudaram a história, porque ele decidiu renunciar ao mal e viver para Deus. Duas grandes coisas que aconteceram. A primeira: Antão estava com 60 anos, portanto já há 40 anos morando no deserto, praticamente sem ver ninguém, só Deus e o capeta. O que é que aconteceu? Chegou um enviado de Alexandria, uma cidade do Egito, que fica às margens do mar Mediterrâneo, lá no norte. Chegou um enviado de Alexandria em 311, à procura de Antão, e disse para ele: pai Antão, nós precisamos da sua ajuda. Nessa altura do campeonato, todo mundo já sabia do santo do deserto que lutava contra o diabo. Todo mundo sabia da fama dele. O cara não fez nada para isso, mas Deus sabe manifestar os seus santos quando está na hora. Precisamos de ajuda, pai Antão. Por quê? Um decreto de perseguição do imperador romano está matando o nosso povo. Os cristãos estão morrendo em Alexandria. Da mesma forma que Antão ouviu o chamado de Deus há 40 anos atrás para deixar o mundo e servir a Deus no deserto, Antão agora ouvia o chamado de Deus para deixar o deserto e servir a Deus no mundo. E lá vai ele para Alexandria. Alexandria, gente, naquela época era tipo Nova York. Eu nunca fui lá em Nova York, mas eu imagino que deva ser assim. Uma cidade cosmopolita, várias línguas, várias culturas, aquela barulheira, aquele monte de luz. Antão ficou impressionado. E o biógrafo dele disse que era mais difícil passar pelas ruas da cidade de Alexandria sem ser afetado por elas do que lutar contra o diabo no deserto. Pensa. E lá está ele em Alexandria para dar força para os seus irmãos. E o que é que ele fez? Os cristãos estavam espalhados pela cidade de Alexandria, sendo perseguidos. Primeiro ele foi ao local onde os cristãos estavam, sendo preparados para serem lançados nos coliseus, as feras. E para estes ele disse: ficai firmes na fé, a vossa recompensa virá depois da morte. Depois ele foi para os cristãos que estavam prontos para serem julgados no tribunal e disse: ficai firmes na fé, o vosso julgamento verdadeiro virá de Deus e não dos homens. Depois ele foi para os cristãos que estavam sendo preparados para serem crucificados e flagelados: ficai firmes na fé, esta vossa punição não significará nada perto da glória que o Senhor tem preparado para vós. E assim foi. Em todos os grupos de cristãos que estavam sendo perseguidos, assassinados, achincalhados pelo império, Antão foi lá para dar esperança. Gente, esse homem só fez isso porque ele viu o que é que vale a pena. Ele viu. Qualquer um de nós que falaria um negócio desse, muito provavelmente falaria de modo meio falso. Meio falso. A gente reconhece bijuteria, pode pagar de joia, mas não é. Assim também a palavra daquele que nunca viu aquilo que prega. Antão estava vendo a nosso Senhor, estava vendo a grande alegria que nosso Senhor não só prometia, como já dava. E para ele, o mundo já não fazia mais a mínima diferença. Ele já estava no mundo, lá na Nova York cosmopolita da época, sem servir do mundo.
sem usar do mundo para a sua satisfação. E assim pôde ajudar muita gente. Os cristãos saíram renovados desta perseguição, tiveram muita fé e aguentaram a morte por amor a Jesus. Volta então para o deserto, até ser convocado a Alexandria 20 anos depois, que estava acontecendo uma nova perseguição, agora no campo das ideias, a primeira grande heresia que ameaçou acabar com o cristianismo, a heresia do arianismo. E nisso aqui também há uma grande importância a respeito do que aconteceu na vida dele. A igreja se dividiu. De um lado havia aqueles partidários do Cristo como sendo apenas um homem iluminado. Em outras palavras, em palavras mais modernas, nós diríamos Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, o maior pedagogo que já existiu, Jesus, o maior mestre que já existiu. Muitos naquela época começaram a dizer: Jesus é maravilhoso, é um ser iluminadíssimo, mas é só um homem. Porque não é possível que haja dois deuses, tem o Pai e tem o Filho? Não, é só o Pai. E outros, em menor número, começaram a dizer: não, Jesus é Deus. É Deus como o Pai é Deus. E a igreja assim se rachou. Quase toda a igreja começou a acreditar num dado momento que Jesus não era Deus. Imaginem só essa crise. A gente acha que a gente está vivendo uma crise dura, né? Pois é dura. Mas outras a igreja já passou. E nessa altura do campeonato, um dos grandes defensores da fé foi justamente o bispo de Alexandria, Atanásio, que recorreu a Antão. Foi atrás de Antão, que já estava escondido lá no deserto, perto do canal de Suez, e pediu: Pai Antão, venha nos ajudar. Nós não conseguimos mais resolver isso daqui. Porque de um lado, os que falavam que Jesus não era filho de Deus, utilizavam passagens da Sagrada Escritura para comprovar. De outro lado, os que falavam que Jesus era o Filho de Deus, utilizavam passagens da Escritura para comprovar. Racionalmente, ninguém ia resolver isso daqui. Antão foi. A Alexandria que ele encontrou na segunda vez que esteve lá, ele já estava com 90 anos de idade. A Alexandria que ele encontrou estava diferente. As pessoas estavam praticando a fé. Mesmo os pagãos já não eram assim tão intensos na sua paganice. As pessoas já viviam a fé cristã que havia se disseminado pela cidade de Alexandria. Mas essa briga, que parecia que não tinha fim, estava ainda muito ativa, muito viva no meio daquele povo. Antão chegou, o povo ficou assim muito impactado pelo porte daquele homem velho, mas cheio de sabedoria, algo que era visível. E Atanásio começou então o ofício litúrgico, começou a Santa Missa, e pegou o microfone, da época que não existia, né? Mas pegou o microfone para dizer: Jesus é de fato Deus. Deus como Pai, Filho de Deus, luz da luz, Deus de Deus, incriado, gerado, não criado. De repente alguém no meio da homilia levantou a voz e se levantou da cadeira e disse: Jesus não é filho de Deus coisíssima nenhuma, Jesus não é Deus como Deus, Jesus é um ser iluminado. Imagina só, terror de qualquer padre, né? Ver alguém se levantar no meio da homilia para desafiar o padre a entrar num combate argumentativo no meio da missa. Antão ficou chocado com aquilo que ele estava ouvindo. Se levantou, e quando ele se levantou, o povo ficou parado, porque sabia que ia sair algo bom dali. Ele disse só 3 palavras, só 3, que resolveu o problema todo, ou começou a resolver pelo menos. Ele disse: eu ouvi. Eu ouvi. E ninguém vai mentir para mim, ninguém vai dizer que eu não vi, ninguém vai falar que ele não é Deus, porque eu vi ele. Os meus olhos viram ele. Os olhos interiores também da alma viram ele pela fé. Eu ouvi. E naquele momento, a história conta que a comunidade toda que estava em oração se prostrou de joelhos pela força do Espírito que habitava naquele homem e começou a adorar nosso Senhor como Filho de Deus. Deus de fato. Meus queridos, isso é o que acontece quando a gente tem fé. Quando a gente vê de fato, e quando a nossa pregação do Evangelho não é vazia de uma experiência que moldou o nosso ser, que moldou o nosso coração.
Mas Antão precisou renunciar a muita coisa para viver isso daqui. Sem renúncia ninguém vê nada. E aqui que está o ponto. Da mesma forma que Tales, lá no passado, 600 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Santo Antão, ele renunciou às coisas do mundo para encontrar coisas mais elevadas. Da mesma forma que Tales fez isso, Antão também fez e nos chama também a fazer, porque isso é o mais puro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o centro do evangelho. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas eu pergunto para você: você vai ter coragem de renunciar meia hora do seu dia para procurar na palavra de Deus aquilo que nosso Senhor está falando, numa meditação diária? Você vai ter coragem de renunciar mais outra meia hora, em outro momento do dia, para rezar o terço com piedade e buscar ouvir a voz daquele que nos chama à vida feliz e que está tentando se mostrar para nós, mas nós estamos muito preocupados em ficar vendo coisas que passam. Você vai ter coragem de dizer para o mundo: não servirei às suas demandas, vou fazer o que o meu Deus quer. Você vai ter coragem de virar as costas e dizer não ao mundo para dizer sim a Deus? É uma constante na vida dos santos, meus irmãos. Os santos só são eficazes no mundo depois que eles passam por esse processo de renúncia e abandono do mundo. Quem quiser servir o mundo terá que abandonar o mundo, e assim nós iremos servir muito, como Antão fez. Antão é o pai do espírito monacal dos monges. Ele foi o primeiro dos grandes monges. Durante a sua vida, já 10.000 homens buscavam viver como monges, abandonando tudo para viver no deserto. São Bento entrou na mesma inspiração ascética de Santo Antão, e ele, como pai do monaquismo ocidental, fundou os mosteiros estes que guardaram a cultura ocidental para nós, quando tudo caiu, quando Roma foi invadida. Se hoje nós temos civilização ocidental, se hoje nós temos o que temos, liberdade, se nós temos o direito romano, se nós temos a filosofia grega, se nós temos a piedade dos santos padres escritas para nós, é por causa dos mosteiros, que foi inspirado na vida de Santo Antão, que decidiu simplesmente ser fiel a Deus. Esse homem mudou o mundo e nos alcança, encontrou a felicidade e nos motivou por um caminho de vida feliz também. Só que a pergunta é: nós iremos ter coragem de fechar os olhos para o mundo para abri-los para Deus? É necessário renunciar, e renunciar muitas coisas, mas isso não significa que nós iremos perder, muito pelo contrário. Na linguagem do Evangelho, aquele que morre, vive. Quem perde, ganha. Quem se diminui, é elevado. Os santos mostram isso para nós. E então é só um dos milhares de exemplos que nós podemos encontrar de homens que viveram para Deus e acabaram fazendo muito bem à humanidade, porque viveram para Deus. Tenhamos coragem, meus irmãos, de procurar a Deus, de procurar vê-lo, porque aquilo que a gente viu não dá para desver. E pode o mundo falar: vocês estão loucos, que coisa mais absurda, estão se neurotizando, para de pensar nessas coisas, vamos viver como todo mundo. Eu vou viver aquilo que Deus quer, e ponto final. E pode o mundo falar, só que se você não estiver vendo aquilo que Deus quer, o mundo vai pesar sobre você e você vai ceder. Então busquemos vê-lo pela fé que vem pela oração. Fechemos os olhos para o mundo, aprendamos a procurar o Senhor na oração, e Ele se manifestará. E aquilo que nós vemos, nós não deixaremos de ver. Na verdade, esse olhar só vai se aumentar até que o veremos face a face no reino dos céus, e a nossa alegria, a nossa felicidade, como o Senhor promete, será plena. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.